Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu quero neste momento pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem poderosa que tem um tema, aleluia, o novo nascimento. Que tema poderoso é este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, antes de eu entregar a mensagem do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor para todos os moradores da terra. Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus e Amor no Brasil e no mundo. Em Manaus, a sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos cultos todos os dias, de domingo a domingo, de manhã ao meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Irmãos queridos, irmãos amados, lembrando a todos que nós estamos ao público, por isso se ouve, se escuta sonidos, barulho de som, barulhos de carros, de motos, de pessoas falando, se escuta barulhos, porque estamos no ar livre, porque estamos ao público. Mas o que nos importa é transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Desde já eu peço atenção. Vamos à leitura da Palavra de Deus para nossa meditação com o Senhor. Sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano e sem reteté, para que haja arrependimento, para que haja convenção, para que haja salvação de almas e vidas para o reino de Deus. Vamos então, São João, capítulo 3 e versículo 3. Jesus respondeu:
Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, que palavra poderosa é a palavra do Senhor que nós acabamos de ler neste momento. Nascer de novo, que o Senhor Jesus está falando, é o homem se arrepender, é o homem se converter, é o homem se regenerar, é o homem morrer para o mundo e ser uma nova criatura. Quando falamos com o homem, está falando também com a mulher. Nascer de novo é a pessoa morrer para o mundo. Nascer de novo é a pessoa se arrepender. Nascer de novo é a pessoa se converter. Nascer de novo é a pessoa se regenerar. Nascer de novo é a pessoa mudar de vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. São João 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, Nicodemos, sendo um doutor, sendo um professor que dava os ensinamentos das leis mosaicas para o povo de Israel, ele não entendeu o ensinamento do novo nascimento que pregou o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos não entendeu, Nicodemos não compreendeu o ensinamento do novo nascimento que estava falando o Senhor Jesus Cristo, que estava pregando o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Por que Nicodemos não entendeu? Por que Nicodemos não compreendeu? Aleluia! A mensagem que pregava o Senhor Jesus Cristo. Porque Nicodemos, aleluia, o diabo já entrou nos aparelhos de som, tá vendo? Irmãos queridos, irmãos amados, o diabo luta com a mensagem, o diabo luta, aleluia, com a palavra. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Senhor, te repreende, Satanás. Sai deste aparelho, sai desta caixa. Senhor, te repreenda, demônio. Sai, vai embora, Satanás. Você não pode pedir a mensagem da palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o diabo luta, Satanás luta. A caixa, o som, o aparelho já começou a falhar. Aleluia, meu Deus do céu. Mas isso, já estou acostumado com estas coisas. Não é de agora, já faz 26 anos. Já faz 26 anos de pregação. Já sei, já conheço as estratégias do diabo. Já conheço as estratégias de Satanás. O diabo não quer que se pregue a palavra. Aleluia. Meu Deus. Senhor, passa teu sangue agora. Repreende a fúria do diabo. Vamos lá. Irmãos queridos, irmãos amados, presta atenção. São João 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Então presta atenção que Nicodemos não entendeu. Nicodemos pensou que ele teria
aleluia, de reencarnar. Ele teria de voltar ao ventre da mãe e nascer. Então ele não estava entendendo o novo nascimento que Jesus falou. Jesus não está falando de reencarnação. O novo nascimento para Deus não é reencarnação. O novo nascimento para Deus é o arrependimento. O homem tem que se arrepender, o homem tem que se converter, o homem tem que morrer para o mundo, o homem tem que se regenerar, o homem tem que nascer de novo. Isto é nascer de novo. Nascer de novo é isto. É a pessoa se arrepender, a pessoa se converter, a pessoa se humilhar, e a pessoa morrer para o mundo, e a pessoa se regenerar. Isto é nascer de novo. Para Nicodemo não entendeu. Ele perguntou para Jesus, São João 3,4, perguntou-lhe Nicodemo, como pode o homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer. Aleluia. Irmãos queridos, o novo nascimento que o Senhor Jesus pregou, aleluia, o Senhor Jesus não está falando de reencarnação, não. O Senhor está falando de um novo nascimento. Esse novo nascimento quer dizer arrependimento, quer dizer conversão, quer dizer regeneração, quer dizer morrer para o mundo, aleluia, e passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele velho homem que adulterava, não vai adulterar mais. Aquele velho homem que vivia amigado no pecado, não vai viver mais amigado. Aquele velho homem que fumava, não vai fumar mais. Aquele velho homem que jogava, não vai jogar mais. Nenhum tipo de jogo, nenhuma classe de jogo, nenhum tipo de jogo, ele não vai jogar mais, porque agora ele é um novo homem, uma nova criatura. Aquele velho homem que bebia bebidas alcoólicas, não vai beber mais. Aquele velho homem que vivia na idolatria, ele não vai mais viver na idolatria. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquele velho homem que andava desnudo, ele não vai andar mais desnudo. Aquele velho homem que tinha 2 ou 3 ou 4 ou mais mulheres, agora não vai ter mais, porque o homem só pode ter uma mulher. O homem só pode ter uma esposa. Aquele velho homem que vivia fazendo as coisas erradas, agora não vai mais fazer, porque ele já morreu para o mundo e agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, disse Paulo. A Bíblia diz no livro de Gálatas, disse Paulo, Gálatas 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos, irmãos amados, Paulo, ele se converteu, Paulo, ele se arrependeu, Paulo, ele se regenerou, Paulo, ele morreu para o mundo. Paulo não tinha mais prazer com o mundo, com as coisas do mundo, porque agora ele não vivia mais, mas era Cristo que vivia em Paulo. Paulo já estava morto para o mundo, Paulo já estava crucificado para o mundo. Agora ele não vivia mais em si mesmo, mas era Cristo que vivia nele. Isto é nascer de novo, é o homem se arrepender, é o homem se converter, é o homem se regenerar, é o homem mudar de vida. Isto é nascer de novo, é a mulher se converter, é a mulher se arrepender, é a mulher se humilhar, morrer para o mundo, se regenerar, nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Colossenses, disse Paulo, Colossenses 2, versículo 20, se estáis mortos com Cristo,
quanto aos rudimentos do mundo, porque vós sujeitais ainda as ordenanças como se vivesses no mundo. Irmãos queridos, se você é um homem que já está morto para o mundo, e então por que você ainda vive segundo as coisas do mundo? E por que você ainda vive na corrupção do mundo? Se você é um homem que já está morto para o mundo, e por que você ainda pratica as coisas do mundo, as coisas mundanas, as coisas pecaminosas, as coisas maldosas? Aleluia! Se você é uma mulher que já morreu para o mundo, então por que ainda você tem prazer com o mundo? Então por que você ainda tem prazer com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo? Pois aqueles que já morreram para o mundo, pois aqueles que estão crucificados com Cristo, ele não tem mais o prazer, ele não tem mais o desejo com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, porque ele já está morto para o mundo, ele já está morto para o pecado, ele já está crucificado. Agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O homem que já está morto com Cristo, ele não tem mais prazer com as coisas do mundo. A mulher que já está morta com Cristo, que está morta para o mundo, ela não tem mais prazer com as coisas do mundo. Aleluia! Colossenses 3, versículo 3: pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A pessoa, aleluia, que já morreu, a vida dela está oculta, está escondida com Cristo em Deus. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que já morreu para o mundo, que já morreu para o pecado, aleluia, que já morreu, agora a vida dele está oculta, a vida dele está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia! Já está escondida em Deus. Ele não tem mais prazer com o mundo. O mundo não tem mais domínio sobre a vida dele. Ela já está morta para o mundo. O mundo não tem mais domínio sobre a vida dela. A vida dela, a vida dele, a nossa vida está oculta, está guardada, está escondida em Cristo para o grande dia da eternidade, para o grande dia da salvação e a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz no livro de 2 Timóteo, disse Paulo, 2 Timóteo 2, versículo 11: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Irmãos queridos, irmãos amados, palavra de Deus é fiel, palavra de Deus é verdadeira, palavra de Deus é viva, eterna e poderosa. Disse Paulo, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se você já morreu com Cristo, meu irmão, você vai viver com Cristo. Se você já morreu com Cristo, minha irmã, você vai viver com ele. Se você já morreu para o mundo, já morreu para o pecado, se você não tem mais prazer com o mundo, se você não tem mais prazer com o pecado, você morreu com Cristo, também com Cristo você vai viver. Nós vamos viver eternamente com Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz no livro de 1 Pedro, disse Pedro,
Aleluia. Disse Pedro, 1 Pedro 2, versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados podemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, versículo 25, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores que se havia perdido. Quando nós estávamos lá no mundo, nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. O inimigo luta com os aparelhos. O inimigo não quer que as pessoas ouçam, escute a verdade da palavra. Se não te repreenda, Satanás. Se não te repreenda, demônio. Se não te repreenda, espírito imundo. Pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Sai, diabo. Sai, demônio. Sai, Satanás. Você está ouvindo, ouvinte? Como o diabo não quer que você escute a palavra de Deus. Você está ouvindo, ouvinte? Como o diabo, Satanás não quer, ele não gosta que pregamos a verdade da palavra, a verdade das escrituras. O diabo não gosta, ele fica desesperado, ele procura tirar a atenção das pessoas, ele procura manipular o aparelho de som para impedir as pessoas de ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para isto. Nós estamos aqui, aleluia, para transmitir a mensagem da palavra de Deus. Ou que o diabo queira ou que não queira, que Satanás queira ou que não queira, que o homem queira ou que não queira, que a mulher queira ou que não queira, que o mundo queira ou que não queira, isso é problema dele. Eu tenho que obedecer o que Deus quer que eu faça. Eu tenho que obedecer o que Jesus manda eu fazer. Eu tenho que obedecer a voz divina, a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados podemos viver para a justiça. Pelas feridas fostes sarados. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo, ele já levou os meus pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele já levou os teus pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele já levou os pecados de toda a humanidade, das almas. Ele já levou aquele madeiro, aquela cruz tão pesada que Jesus levou sobre seus ombros pelas ruas de Jerusalém. Ali estava o peso dos meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Tudo o Senhor pegou para si e levou. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então hoje você não sabe, você não conhece. Por quê? Porque o diabo está te oprimindo, porque o diabo está te humilhando, porque o diabo está te escravizando. O diabo, aleluia, ele está fazendo você escravo do pecado, escravo da iniquidade. Ele está te humilhando, te oprimindo, te escravizando. Mas no poder da palavra, para no poder do evangelho, para no poder do nome, para no poder do sangue de Jesus Cristo, no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, o diabo cai por terra, Satanás cai por terra, o demônio cai por terra, o diabo vai embora. Você fica um homem liberto, você fica uma mulher liberta. Pero você precisa, você necessita aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, e o Senhor te perdoa, Ele
te liberta, Ele te transforma, você passa a ser uma nova criatura, você vai nascer de novo, um novo homem, uma nova mulher, nascido da palavra, nascido da verdade, nascido pelo poder de Deus. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lucas, disse o Senhor Jesus, Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você que é um homem perdido, você que é uma mulher perdida, Jesus veio para isto, Ele veio para salvar a tua vida. Você que está perdida, perdida no pecado, perdido na maldade, perdido na iniquidade, você está perdida, você está perdido. Jesus veio te buscar, você que está perdido. Jesus veio para salvar os perdidos. Ele salvou a minha vida, Ele salvou a minha alma, e Ele quer salvar a tua alma também, Ele quer salvar a tua vida também. Zaqueu, ele era um homem perdido. Esta palavra Jesus falou para Zaqueu, Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem perdido, aleluia, mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele se converteu, ele se arrependeu, ele se regenerou, ele mudou de vida, ele foi um homem salvo, ele é um homem salvo. Por quê? Porque ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 5, quando Jesus chegou embaixo da figueira, ele olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, versículo 6, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Está vendo, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes? Zaqueu, quando ele foi ver Jesus, ele não pôde ver Jesus, ele não pôde ter um encontro com Jesus, porque Jesus estava no meio da multidão, e Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem pequeno, e por causa da multidão, ele não pôde ultrapassar a multidão para ver, para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas Zaqueu, ele era um homem entendido, ele era um homem entendido, ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio, ele era um homem matemático, ele era um homem estudado. Então Zaqueu imaginou, ele vai ter que passar em tal caminho, é o único caminho que tem, ele está indo para Jerusalém, então eu vou esperar ele lá na metade do caminho. Então Zaqueu foi para o caminho onde Jesus havia de passar, e ali no meio, naquele caminho, havia um pé de figueira brava. Se era brava, então havia dificuldade naquela figueira, havia um certo tipo de dificuldade, era brava. Alguns pregadores dizem que a figueira não tinha espinhos, alguns pregadores dizem que a figueira era espinhosa. A Bíblia diz que a figueira era brava. Certamente havia alguma dificuldade, mas Zaqueu enfrentou as dificuldades. Zaqueu enfrentou, aleluia, a figueira brava. Ele subiu na figueira brava, ou com espinho ou sem espinho, eu não sei. Eu sei que ele subiu na figueira brava. Ele teve dificuldades, ele subiu e ficou lá em cima na figueira brava, quando de repente lá vem Jesus com uma grande multidão que lhe acompanhava, que lhe seguia, estavam indo para Jerusalém. Quando chega debaixo da figueira, Jesus para, a multidão para, todo mundo para. Jesus olha para o alto, Jesus olha para cima, Jesus olha para a figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Meus queridos, meus amados, Zaqueu, ele desceu rápido, ele desceu imediatamente daquela figueira,
e teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor lhe recebeu com alegria. A vida de Zaqueu mudou. Zaqueu ficou maravilhado. Zaqueu ficou feliz. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, ele desceu e teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz, Lucas 19:8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu está salvo. Zaqueu era um homem perdido, mas Zaqueu está salvo porque ele desceu da figueira e teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, eu não te conheço, mas o meu Jesus te conhece. Eu não sei a tua vida, mas o meu Jesus sabe. E hoje o Senhor está querendo, o Senhor está pedindo para você descer desta figueira. Qual é a figueira que você está? Você precisa sair desta figueira. Esta figueira do adultério que você está. Você precisa sair desta figueira do adultério. Esta figueira da fornicação que você está. Você precisa sair e descer desta figueira da fornicação que você está. Esta figueira da prostituição. Você precisa sair, descer desta figueira da prostituição que você está. Esta figueira do homossexualismo que você está. Você precisa sair. Você precisa descer desta figueira do homossexualismo que você está. Esta figueira do lebialismo que você está. Você precisa sair. Você precisa descer desta figueira do lebialismo que você está e aceitar Jesus Cristo e entregar a tua vida para Jesus Cristo, porque Jesus te ama. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você precisa aceitar Jesus Cristo. Você precisa entregar a tua vida para Jesus Cristo. Você precisa sair desta figueira, descer desta figueira que você está vivendo, esta figueira do crime, esta figueira da bruxaria, da feitiçaria, da macumbaria, esta figueira da droga, da bebida, do vício e do jogo, esta figueira do erro, do pecado e da maldade que você está vivendo. Você está com a vida toda errada, você está com a vida toda desconcertada. Jesus te ama, Jesus veio buscar e salvar os pecadores, o que se havia perdido, e hoje Ele está falando com você, meu irmão. Hoje Ele está falando com você, minha irmã. Desce desta figueira, porque hoje o Senhor quer pousar na tua casa, quer pousar na tua vida, quer salvar a tua alma, quer salvar a tua vida. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. São João 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 9, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? São João 3, versículo 10, respondeu: tu és mestre
Jesus respondeu para Nicodemo, São João 3,10, Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? São João 3, versículo 11, em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. O Senhor falou o nosso testemunho. Então Jesus não estava só, estava os três, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, porque os três é um só. Então estava os três, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, observe a palavra de Nicodemo. São João 3, versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? O Senhor não está falando de reencarnação. Não. Jesus não estava falando de reencarnação. Não. O Senhor está falando de novo nascimento. Jesus está falando de novo nascimento. Este novo nascimento é o arrependimento, é a conversão, é a regeneração, é morrer para o mundo, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador de nossas almas. Isto é o novo nascimento, é a conversão, é o arrependimento, é a regeneração. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não adultera mais. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não vive mais amigada. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não dança mais, ela não pula mais boi, ela não pula mais quadrilha, ela não pula mais carnaval com Satanás. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não anda mais nua, com os peitos de fora, com a barriga de fora. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não se pinta mais. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não corta mais o cabelo que o Senhor lhe deu em lugar de véu. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não veste mais a calça comprida, a roupa do homem. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não usa mais maquiagens, o pecado de Jezabel. Não. A mulher que já morreu para o mundo, ela não usa mais maquiagem, o pecado de Jezabel. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não se pinta mais. Ela não pinta mais as unhas, ela não pinta mais os olhos, ela não pinta mais cabelo, ela não pinta mais a boca, ela não tem mais pintura. O pecado de Jezabel, porque ela já morreu para o mundo, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não usa mais brinco nas orelhas. Por quê? Porque ela já morreu para o mundo, já morreu para o pecado. Ela não tem mais prazer com o mundo, ela não tem mais prazer com o pecado, porque agora ela é uma nova criatura. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não se depila mais a sobrancelha. Não. A mulher de Deus que já morreu para o mundo e já nasceu de novo, uma nova criatura, ela não tira mais, ela não se depila mais as suas sobrancelhas. Não. Porque agora ela é uma nova criatura, é uma mulher de Deus. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela não assiste ela e nem adora mais o televisão, a imagem da besta. Não. A mulher que já morreu para o mundo e já nasceu de novo, uma nova criatura, ela não assiste, ela não olha, ela não adora a imagem da besta, o televisão que transmite todo tipo, toda classe de pecado, e além de tudo é um ídolo. Televisão ídolo, é um ídolo mundial.
Com quem já nasceu de novo, quem está em Cristo, não tem prazer neste ídolo, não adora ele, não olha, não serve, não assiste a imagem da besta, o ídolo mundial que está em toda a terra, que está em todo o mundo, enganando os moradores da terra. A mulher que já morreu para o mundo e nasceu de novo, ela é uma nova criatura, disse o apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, 2 Coríntios, disse Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmãos queridos, irmãos amados, quem está em Cristo é uma nova criatura, é um novo homem, é uma nova mulher. O passado dele já ficou para trás, os pecados deles já foi perdoado. Agora ela é uma nova mulher, agora ele é um novo homem, é o que a Bíblia fala. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, estar na igreja, qualquer um pode estar, mas estar em Jesus Cristo é diferente a coisa. Na igreja, qualquer um pode estar, todo tipo de pessoa. Na igreja está todo tipo de gente e ninguém pode pedir. Ai daquele que jogar fora um mendigo, ou impedir entrar um mendigo na igreja. Ai, ai, ai. Ai daquele que jogar fora uma alma fora da igreja. Ele vai prestar conta com o Senhor no último dia, porque Deus está falando. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, disse o Senhor. Quem está falando é o Senhor, não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é só o vaso. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato só está transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Pastor Nonato não é nada. Quem está falando não é pastor Nonato, não. Quem está falando é Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus santo e poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus está falando. Isaías 56, versículo 7, a segunda parte do versículo: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos, todos, todos. Ai daquele que jogar fora sequer. Ai, ai, ai. Ai daquele que jogar fora uma alma, uma vida. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai gemer, ele vai dar conta, ele vai prestar conta com o Senhor desta vida, desta alma. Todos, irmãos amados, irmãos queridos, irmãos ouvintes, em toda a terra, você pode procurar a Igreja Pentecostal Deus em Amor, em qualquer lugar do mundo, e passar lá a congregar, e Deus vai te abençoar, e ninguém vai impedir a bênção de Deus na tua vida. O Senhor Jesus te ama. Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. O Senhor está falando, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, subcarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 30, pois o meu jugo
é suave e o meu fardo é leve. O Senhor chama todos, o Senhor não faz acepção de pessoa, o Senhor está chamando os desviados, o Senhor está chamando, aleluia, os viciados, o Senhor está chamando os mendigos, o Senhor está chamando os idólatras, o Senhor está chamando os prostitutos, o Senhor está chamando os bandidos, o Senhor está chamando os traficantes, o Senhor está chamando os adúlteros, o Senhor está chamando os fornicários, o Senhor está chamando as prostitutas, o Senhor está chamando os afeminados, o Senhor está chamando as mulheres de lealismo, o Senhor está chamando os macumbeiros, o Senhor está chamando os feiticeiros, o Senhor está chamando o pai de santo, o Senhor está chamando o bruxo, o Senhor está chamando os criminosos, o Senhor está chamando as almas perdidas, o Senhor está chamando toda classe, todo tipo de gente. São Lucas 19, versículo 10, Jesus está dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. São Mateus 18, versículo 11, o Senhor está dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 15, 24, o Senhor está dizendo: ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você que é um homem perdido, você que é uma mulher perdida, você que está desviado, você que está no pecado, você que está oprimido, você que está escravizado, você que não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, Jesus te chama ao arrependimento. Jesus te ama, Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te salva, Ele te dá vida e vida com abundância, Ele te dá vitória. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, disse Paulo, Romanos 2, versículo 11: pois para com Deus não há acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus perdoa todos, Deus quer salvar todos, Deus Ele ama todos, Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia Sagrada diz no livro de Atos Apóstolos, disse Pedro, Atos 10, 34, abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus Ele ama todos por igual. Deus perdoa, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus dá vida. Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia Sagrada diz no livro, aleluia, no livro de Jó, disse Jó 34, 19, que não faz acepção de pessoa, de príncipes, e nem estima ao rico mais do que ao pobre, pois todos são obra de suas mãos. Deus não faz acepção de pessoa e nem bajula ninguém. Ele ama todos por igual. Todos têm o mesmo valor, todos têm uma alma. A Bíblia Sagrada diz no livro de Deuteronômio, disse o Senhor, Deuteronômio 10, 17: pois o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa e nem aceita suborno. Aleluia! Então Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Então você que bajula os ricos e oprime os pobres, rejeita os pobres, humilha os pobres, cuidado com a tua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas, não. Cuidado com a mão de Deus. O escritor Hebreu disse, Hebreu 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se tu cair na mão de Deus, tu vai sofrer, meu irmão. Se tu cair nas mãos de Deus, tu vai sofrer, minha irmã. Então não faça acepção de pessoa, não seja covarde. Ame. Tu ama o rico, por que não ama o pobre também? Tu abraça o rico, e por que não abraça o pobre também? Seu covarde, seu crente interesseiro, crente bajulador,
Tu não quer saber de alma, tu só quer saber da prata, tu quer só saber do dinheiro, tu só quer saber da riqueza. Tu tem que olhar as almas que estão perecendo, que estão morrendo. As almas são propriedades divinas. As almas custaram a vida e o sangue de Jesus Cristo. O próprio Jesus não faz acepção de pessoa. Tu só ama os ricos, e os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os leprosos, e os cancerosos, e os adéticos, e os paralíticos. Aonde é que eles estão? Que deu amor por eles? Seu covarde, seu falso profeta. Vocês somos ricos, você só quer saber de rico, bajula os ricos. Deus não bajula rico não, Deus não bajula príncipe não. Deus ama tudo por igual, tudo tem uma alma, tudo custou o mesmo preço. Nós temos que amar as almas de Jesus que o diabo está matando, as almas de Jesus que o diabo está oprimindo, que o diabo está escravizando. A Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías, disse o Senhor, Isaías 38, versículo 1: naquele dia Ezequiel desceu de uma enfermidade mortal, veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, versículo 2. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías 38, versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel amargamente. Isaías 38, versículo 4. Então veio a ele a palavra do Senhor a Isaías. Veio a palavra do Senhor a Isaías. Isaías 38, 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei ao teu dia 15 anos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o rei Ezequias nasceu de novo. O rei Ezequias foi um rei poderoso, famoso, importante, um rei rico. Mas quando ele se exaltou, seu coração começou a oprimir humilhar os pobres, o necessitado. Ele caiu no leito de enfermidade mortal, não tinha cura. Ou se humilha para Deus, ou morre. Quando o rei ouviu a sentença do profeta Isaías, ele se humilhou na hora para o Senhor. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes. O rei Ezequias, que era um rei tão importante, um rei tão poderoso, um rei tão famoso, que nunca havia perdido uma guerra, um rei rico em prata, em ouro, em propriedades, em tudo. Um rei que agradava a Deus, fazia a vontade de Deus, um rei aprovado por Deus, abençoado por Deus. Mas quando o rei se exaltou, se engrandeceu, o orgulho entrou no coração dele, ele começou a humilhar os pobres, ele começou a perseguir os pobres, os necessitados. Agora o rei cai na mão de Deus. Agora o rei cai na cama, cai no leito, cai em enfermidade. E a enfermidade do rei era mortal. Presta atenção, a sentença de Deus, a sentença do Senhor para o rei Ezequias.
A enfermidade que estava nele era mortal. Disse o Senhor para o profeta Isaías: vai e diz para o rei Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele morrerá e não viverá, porque o que está nele é mortal. Se é mortal, não tem cura. Se é mortal, vai morrer. Então o rei, quando ele ouviu a sentença da parte de Deus, através do profeta Isaías, o rei se humilha para Deus. Isaías 38:3, ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então Ezequias, ele se humilha para Deus, ele chora, ele se humilha, ele se arrepende, ele clama, ele ora. E o profeta Isaías ainda estava no pátio do palácio. Deus fala com o profeta pela segunda vez: meu servo Isaías, filho de Amós, volta, vai ao palácio e diz para o meu servo, o rei Ezequias, que assim diz o Senhor Deus de Israel, Deus de Davi teu pai: já ouvi a tua oração, já recebi as tuas lágrimas, estou te curando e acrescentando mais 15 anos de vida. Está vendo como Deus não faz acepção de pessoa? Se o rei não tivesse se humilhado, ele tinha morrido. Mas ele se humilhou e Deus lhe perdoou. Ele se humilhou e Deus lhe sarou. Ele se humilhou e Deus lhe curou. Ele se humilhou e Deus lhe restaurou. Ele se humilhou e Deus acrescentou seus dias, seus anos de vida na terra. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoa. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus disse em São João 3,16: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que pereça nenhuma vida. Deus não quer que pereça nenhuma alma. Deus não quer que morra nenhuma vida. Deus não quer que morra nenhuma alma. Mas Deus quer que a alma seja salva. Deus quer salvar a tua alma, minha irmã. Deus quer salvar a tua alma, meu irmão. Deus quer salvar a tua vida, meu irmão. Deus quer salvar a tua vida, minha irmã. Mas você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem que se arrepender e se converter, morrer para o mundo, se regenerar e ser uma nova criatura. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, disse o Senhor Jesus, Mateus 5,45: para que seja filho do vosso Pai que está no céu, Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justo e injusto. Deus não faz acepção de pessoa. Deus abençoa todos. Deus abençoa os maus e os bons, e o justo e o injusto. Aleluia. Porque Deus não é justo. Deus é justo. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é poderoso. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça e te agradeço pela tua palavra que foi ministrada aqui agora, que foi apregoada aqui agora. Deus Santo, Deus poderoso, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus e meu Pai, abençoe este homem que ouviu a tua palavra,
abençoa esta mulher que ouviu a tua palavra, abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, estas vidas que ouviram a tua palavra, abençoa agora, tenha misericórdia, repreende agora este demônio que está humilhando, que está oprimindo, que está escravizando a vida deste homem, a vida desta mulher, repreende agora este demônio do pecado e da maldade, repreende agora este espírito imundo, este espírito mau que oprime, que humilha, que escraviza a vida deste homem, a vida desta mulher. Vai embora, diabo, vai embora, demônio, demônio do adultério, demônio da fornicação, demônio da prostituição, demônio do levialismo, demônio do homem afeminado, homossexualismo, demônio da idolatria, demônio do crime, da droga, do pecado, da maldade, do vício. Sai do corpo deste homem, sai do corpo desta mulher, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai pelo poder da palavra, sai pelo poder do nome, sai pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus te repreende agora, diabo, Deus te repreende agora, demônio, Deus te repreende agora, espírito imundo, Deus te repreende agora, espírito mau. Se não cobre com o teu sangue estas almas, cobre com o teu sangue estas vidas, se não liberta estas almas, se não transforma estas almas, se não prepara estas almas para o dia da salvação, para o dia da vida eterna. Ó Deus Santo e poderoso, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus é amor, o liberta e transforma, prepara e salva, dai a vitória, meu Deus. Aí poder no teu nome, aí poder no teu sangue. Se não repreende agora estas enfermidades, repreende agora esta hemorragia, este cisto, este nódulo, este caroço, esta hérnia, repreende agora este câncer, esta diabetes, este derrame, esta paralisia, esta cegueira, toda obra do diabo, toda obra do inferno, macumbaria, feitiçaria, cai por terra agora. Saia, diabo, saia, demônio, demônio do divórcio, demônio que está destruindo lá e a família, pede a tua força agora, caia por terra, diabo, caia por terra, demônio. Sai, diabo, sai, demônio, demônio da tristeza, da depressão, da enfermidade, do problema e da maldade. Sai, 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 sai deste corpo, sai desta casa, sai desta vida, sai deste lar, sai desta família, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu Deus e meu Pai, te dou graça e te agradeço pelos livramentos, te dou graça e te agradeço pelos milagres, pelas libertações, pela salvação das almas perdidas. Deus Santo, Deus poderoso, tenha misericórdia destas almas, tenha misericórdia destas vidas, liberta, transforma, salva. Meu Deus, tem misericórdia, 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 misericórdia das almas, misericórdia das almas, perdoa as almas, liberta as almas, resgata as almas, cobre as almas com teu sangue. Não deixe o diabo tocar nas almas, não deixe o diabo matar as almas. Vai embora, diabo, vai embora, demônio, vai embora, Satanás. Esta alma não é tua, esta alma não te pertence, esta alma é propriedade divina. Ela foi comprada, ela foi resgatada com o precioso, preço e poderoso sangue vivo e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia, diabo, saia, demônio, saia, Satanás. Meu Deus, eu te agradeço. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo milagre e pela salvação das almas perdidas. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração, e agora é oração de confissão. Ouvinte, você vai confessar, você vai aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, e Deus vai te abençoar e te dar vitória. Fale comigo, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos, milhões e milhões de ouvintes de toda a terra, confessa agora com o pastor Nonato, aceitando Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da tua alma. Fale comigo, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus,
escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida e a minha alma para ser salvo e ter a vida eterna no Senhor. Amém e amém, Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, irmãos presentes, todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. Ouvinte, procure qualquer uma das igrejas pentecostal Deus é Amor mais próximo da tua casa e passe a congregar, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. A nossa sede estadual aqui em Manaus está atrás do Colégio Militar, na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus. Temos cultos todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.